Vambora, gente. Vambora. Vamos lá. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tá bom? Bom? Tudo bom? Seja bem-vindos. Então, Oliveira Viana, né? vai? Recebe aqui, com o maior prazer. O pessoal da Né? Unirio Da Unirio. e os alunos da Escola de Museologia, da pós-graduação em Memória Social e Escola de História, né? Bem, nós, como eu disse ao telefone, né, nós estamos fazendo esse panorama dos museus do Estado do Rio de Janeiro e a gente escolheu como um dos museus a Casa de Oliveira Viana. E eu acho que a primeira coisa que chama atenção, né, é essa casa, né? Uma casa assim que me parece aí final do século XIX, né? Ela foi inaugurada em 1911 e você vê que é uma casa que mantém toda uma característica de uma época aristocrática aqui do bairro do Fonseca e Niterói, porque aqui era caracterizado por grandes chácaras. Primeiro por uma fazenda do seu José Fonseca, que daí vamos visitar seu José Fonseca na fazenda, vamos visitar seu Fonseca e o bairro tornou esse nome Fonseca. E caracterizava muito o bairro, todas essas grandes chácaras e moradias, etc. Eu tenho a impressão que essa ainda é o último exemplar de chácara aqui e está totalmente preservada. Quer dizer, com uma casa do princípio do século XX, de 1911, a completar 100 anos, e que inclusive agora foi plenamente restaurada pelo Estado, pela Secretaria de Cultura, e que a gente mantém todo o acervo, né? Não só o acervo material, mas o acervo imaterial com o pensamento dele, as obras. E é exatamente esse pensamento, essa construção da obra sociológica de Oliveira Viana é que é fundamental para a gente trabalhar e divulgar. Quer dizer, a casa, pelo que vocês estão colocando, quer dizer, ela tem duas vertentes principais, né? Quer dizer, é a casa que morou Oliveira Viana, um grande pensador brasileiro, né? Mas também a casa em si é uma referência de história de Niterói. Da época, né? exatamente. De história de Niterói e da história do Rio de Janeiro, né? Do país, é um estilo de casa, de construção. Aqui nós temos a primeira obra dele e a primeira publicação, que data de São Paulo, 1920, cujo primeiro editor, Monteiro Lobato, a editora do Monteiro Lobato. Tá? Agora, aqui uma carta de Monteiro Lobato a Oliveira Viana, que eles trocavam correspondência. E aqui é que tem o grande significado e importância, a preocupação que ele tinha. Vinha um pensamento, uma anotação, um detalhe de alguma coisa, ele começava a anotar. E ele separava por assunto. E a estes papéis, essas anotações, ele dava o nome de papagaios. E desses papagaios, depois ele pesquisava e criava a obra dele. Aqui nós estamos entrando no grande universo de Oliveira Viana.
É. A casa é muito Essa interessante. é a Biblioteca de Oliveira Viana. Nossa, dá vontade de ter um escritório assim. É. Aqui é o Grande Aquele Universo. ambiente de... Aqui estão Aqui são enfileiradas, as são aqui obras, né? as obras de Oliveira Viana, são 16 obras. Tá. Ele na Academia Brasileira de Letras, o diploma da Academia Brasileira. Foi cadeira 8, não foi? Foi cadeira 8. Então, Quer dizer, tem uma ali ele foto está da época sentado. até retocadinha, É, né? é. Que foto interessante, né? E Porque ela ele dá ia um jogando clima, né, da chão. casa, da... É. agora, lembra dos papagaios que eu te falei, fechados, com laço de fita? Olha o que ele fez. Ele colocava aqui compartimentados, Já de acordo era com os assuntos. uma classificação, né? Já era uma Como- classificação. Aqui, ó, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eles não estão aqui porque estão armazenados. Porque tem um, Por tem causa um- da madeira que é Isso. ácida, né? Aí já entra a parte de conservação. E são apenas 8.600 e poucos papagaios. Ele ia escrevendo e ia colocando, por E- exemplo, um e livro. fechava, aqui. botava Pro a outro ideia. livro, Aí era- ia separando. Ia é. separando Ia por fazendo os assunto. capítulos. Pensamento. E você tem noção, assim, de quais dessas obras são raras, assim? Olha, nós já entramos em contato com a Biblioteca Nacional, nós tivemos a visita, a chefe, né, dessa parte de obras raras, e ela falou que a casa por si só e todas as obras são, São raras, entendeu? viraram obras São raras. raras, viraram, entendeu? Porque foram manuseadas, tem dedicatória, tem escritos dele. Só os estudos das dedicatórias, então, né? justamente, elas se Já tornaram, mostra toda uma rede de relações, de trocas É. intelectuais numa época, né? Justamente, então ela expõe As cartas, isso. inclusive, indicam muito isso e revelam muito isso, né? A relação com a intelectualidade, não só no Brasil, quanto no No exterior. exterior. Eu vou guiar vocês aqui pelos próximos aproximadamente 60 minutos, mostrando um pouco da história do que é hoje o país, que de alguma maneira dialoga com a história da casa, e o que é Niterói, o que foi Niterói, a partir do solar de Jambeiro. Então, vamos entrando. O primeiro proprietário dessa casa era o proprietário daquela casa de lá, que é o Bento Joaquim, que é um comerciante português. 20 anos depois, ele vendeu a casa para um dinamarquês, o George Bartholdi. O que hoje é conhecido como Solar de Jambeiro, antes era chamado de Palacete Bartholdi por causa do nome da família, né? E por que Palacete? Antes, na época do português, a casa não tinha esse nível de detalhes que é no teto e não havia, por exemplo, essa passagem aqui de cômodos. O dinamarquês, ele colocou esses traços de pequeno palácio, colocando a cara dele na casa, inclusive literalmente, uma vez que ali tem o rosto dele na casa, no teto. Que interessante. Em outras passagens pela casa vocês vão Vocês estão poder vendo o notar, rosto conseguem dele? observar o rosto? O rosto do dinamarquês. Dinamarquês e Niterói.
Essa aqui era a lavanderia e é sem dúvida uma parte da casa que a família Bartholdi não devia frequentar muito, né? Uma vez que era parte do trabalho mesmo, braçal. E essa parte aqui remete à questão a se houve escravos na casa ou não. O que a gente pode afirmar com certeza? Nós temos registros de negros aqui, no caso crianças, carregando carrinhos de mão. No começo, o que acredita-se, no máximo que tenha sido os escravos de ganho, né? Que não que fosse uma troca justa, mas que de alguma maneira havia troca, que era, eles comiam e dormiam aqui, isso era fato que acontecia, em troca do trabalho, né, para os dinamarqueses. Mas a restauração está excelente, né? E já tem alguns anos, na verdade, a ideia é que haja de novo em processo de manutenção, porque sempre acontece algum problema com maçanetas ou coisas pequenas assim. Porque através da história da casa pode-se contar a história de Niterói, a história do Brasil, né? Quer dizer, desses personagens, né? E esse cômodo em particular, esse e o cômodo do lado falam um pouco da família mesmo. Porque aqui tem um traço curioso que era habitual na casa, que era escrever nas janelas. Isso aqui é feito de cristal. Eles escreviam... Aqui são apenas nomes, datas, mas aqui no cômodo ao lado tem uma parte de um poema. Especula-se que foi feito com anel de brilhante. E se foi de fato feito com anel de brilhante, é uma boa ilustração do poder econômico que havia na casa. Né? Tem em francês, tem em dinamarquês, em português mesmo. Como eu falei, uma demonstração de poder econômico, porque que família é essa que pode passar em 1921, 54... 57, não sei, 66, 71, 73, em vários períodos, diamantes pela família e membros diferentes na casa. E aqui, por final, tenho fé, serei feliz neste solar. Lúcia, que foi aquela que pediu o tombamento da casa.